vídeo, convidar outras mães. Vamos abrir um pouquinho só o vídeo para a gente conhecer a doutora Sandra. Oi, Ana. Ana é do Rio, né, Ana? Boa noite. Boa noite, dona Nadir. Tudo bem? Tudo, e vocês? Tudo bem. Vamos pedir, então, para a gente começar na hora. Quem puder, tem muita gente conectando áudio ainda, viu, doutora Sandra? Por isso que a gente não iniciou. Tem muita gente entrando ainda, conectando áudio. A Sandra é do nosso grupo de mães, tá? Do Terapia 3. O Augusto está aqui, viu, Sandra? Stefano, Vitório, contando. Eu quero ver o Stefano, o Vitório. Mãe, que hora que o Stefano e o Vitório acordam? Eu falei, que bonitinho. Vou para eles. Mãe, eles dormem que hora? Eles acordam cedo, igual eu? Acordam. 6 da manhã. Ele está preocupado. Se o Stefano e o Vitório, ele tá... Acordo cedo, mas eu tranquei a porta aqui do meu escritório, senão eu não consigo fazer. Aí ele interrompe toda hora, você já viu, né? E, Sandra, esse assunto é muito importante. Quero te agradecer por vir falar, por estar aqui, falando para nós sobre esse assunto, esse tema, que foi tão debatido, sabe, nos últimos dias, principalmente nessa volta às aulas. E a gente tem sofrido muito, né? Muitas mães sofrendo, e ao passo que também a gente vai ver que teve muita evolução, né? E muita coisa ainda para caminhar. E é isso, eu acho que ajudar as mães é muito importante, porque realmente a gente fica muito perdida, sem saber o que fazer em muitas situações. E esclarecer essas dúvidas vai ser muito importante, muito mesmo. Pessoal, vou pedir mais uma vez para vocês abrirem um pouquinho o vídeo, quem puder. Tem gente conectando o áudio, mas se a Maria Júlia já quiser colocar que quiser dividir o compartilhamento de tela. Ela já me possibilitou, já achei aqui. Já? Então, tem muitas pessoas entrando, mas a gente vai iniciar, então. Sandro, já que tá, eu sei que seu tempo está corrido. Muito obrigada aí por estar conosco. Um beijo. Imagine. Primeiro, boa noite, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Larissa, sabe que eu tenho muito orgulho de participar do grupo Terapias de Mães 3, a gente conversou muito e a gente já se conhece há algum tempo, a necessidade das mães e também dos pais terem um contato com outras famílias que têm filhos na mesma faixa etária e possam trocar informações, né? Eu agradeço mais uma vez ao convite também, agradeço a Maria Júlia pela organização também, vocês fazem um trabalho incrível. Peço desculpas por não poder apresentar em outros horários, outros momentos, porque as minhas obrigações aqui não me permitem, né? Eu sou promotora de justiça aqui no estado de São Paulo, eu também coordeno equipe multiprofissional aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo, sou mestre em Direito Constitucional, faço doutorado na PUC de São Paulo, também participo de 2 grupos nacionais de promotores, um da infância e juventude, outro de pessoa com deficiência. Enfim, participo de vários projetos ligados às pessoas com deficiência e o meu maior foco é a educação inclusiva. Mas vocês, mães, sintam-se acolhidas também, porque sou mãe de um jovem de 14 anos com autismo nível de suporte 2, que tem todas as questões de um autista e todas as questões de um adolescente de 14 anos, e que não é fácil, né? E também vivenciamos todo dia a inclusão escolar dele. A nossa
nós nunca deixamos de lutar pela inclusão. Engraçado que, assim, engraçado não, né? A inclusão escolar é meu dia a dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Seja no trabalhando, seja para minha própria família. E agora há pouco eu estava vendo o grupo de mães da escola, o grupo das mães de crianças com deficiência, né? A maioria autista, e a gente estava... e todo dia a discussão é a mesma, né? Assim, são essas propostas, são as coisas que mudam, que não mudam, o que... Então, os anseios. Eu acho que, assim, como mãe, eu tenho algo para dizer, como profissional, tenho também mais alguma coisa para dizer, mas estou aqui disposta e aberta à nossa conversa. Acho que é gostoso a gente falar de uma maneira bastante informal. E então, assim, se vocês quiserem, aí a Larissa vê se quer que pode interromper ou não, ou se quer que faça perguntas ao final, tá? Eu preparei para vocês uma apresentação pensando o que seriam as dúvidas de vocês, tá? É lógico que, assim, de um modo geral, eu até sei, né? Mas porque as aulas começaram, né? E algumas questões estão aparecendo mais, e eu acho que talvez é preciso que as mães, as famílias, se apropriem do argumento legal no sentido das normas, né? No argumento jurídico, para poder exigir os direitos dos seus filhos dentro da escola, né? Então, eu fiz uma apresentação pensando nisso. Eu vou compartilhar, mas, independentemente da minha apresentação, vocês podem trazer questões outras, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar na tela inteira. Ops. Não, peraí, agora eu que fiz confusão aqui. Quero fazer a apresentação de slides, eu vou compartilhar aqui. Pronto. Está aparecendo? Está aparecendo para vocês? Tá? Alguém fala, por favor. Tá. Tá. Ah, legal. Então tá. Continua aparecendo? Tá? Tá bem legível? Então tá bom. Então, se parar de aparecer, avisa, tá, gente? Então, vamos lá. A primeira norma que a gente tem que se basear quando fala em educação inclusiva é na Constituição Federal. A nossa Constituição Federal ela é de 1988 e ela ainda está em vigor, ela já teve várias emendas, isso significa que acrescentaram alguns artigos nela, tá? Mas a gente tem que se basear no artigo 205 e no 208. O artigo 205 fala que a educação é direito de todos. Então, a gente parte daí como um direito de todos, qualquer pessoa sem exceção. É dever do Estado e da família, sim. Todo mundo sabe que se não levar o filho para a escola pode ser até penalizado. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Ou seja, o Estado, a família e a sociedade têm que estar envolvidos na educação de todos. O artigo 208, ele fala mais do nosso público. O que ele fala? Ele fala que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Aqui eu fiz uma referência para vocês saberem que nessa época usava-se esse termo e agora não se usa mais, se fala em pessoas com deficiência. Depois eu explico o porquê que mudou, mas era essa a nomenclatura que se usava na época, preferencialmente na rede regular de ensino, e o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Bom, a gente vai guardar aqui esse termo, atendimento educacional especializado, tá? Isso aqui é o artigo que foi aprovado e promulgado em 1988.
Bom, só que, o que acontece? O Brasil, ele não só tem que cumprir a própria Constituição, mas ele também participa de tratados internacionais. E o que significa isso? Significa que ele aceita, participa quando quer, né? Manda suas delegações, participa de votações, e quando ele aceita um tratado internacional, ele tem que cumprir, senão ele sofre sanções, né? Sanções de direito internacional. O tratado internacional que mais nos importa agora é esse aqui, que se chama Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele foi assinado pelo Brasil na ONU, em Nova York, em 2007, e ele foi incorporado no nosso ordenamento jurídico por esse decreto 6949, e ele tem status de emenda constitucional. O que significa? Significa que esse decreto disse que a convenção ela faz parte da nossa Constituição como se fosse um pedaço dela, é um artigo dela. Sendo assim, a gente não pode ler aqueles outros 2 artigos que eu mencionei antes sem conhecer o que está escrito nessa convenção, inclusive porque ela é posterior, ela é de 2007, incorporada em 2009, tá? E o que ela diz sobre educação? A convenção diz no artigo 24 que os estados partes, né, os que assinaram, os que ratificaram, eles têm que assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, e bem como aprendizado ao longo de toda a vida. Quais objetivos disso? Os objetivos são pleno desenvolvimento do potencial humano, senso de dignidade e autoestima, fortalecimento e respeito pelos direitos humanos, liberdades fundamentais, diversidade humana. Isso não é letra fria da lei, não, tá? Isso são princípios de direitos humanos, né? E que o nosso país assumiu, aceitou, inclusive em outras normas que a gente vai ver para frente, tá? Então, os nossos filhos, todas as pessoas com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, elas têm que ter o desenvolvimento do seu potencial humano, senso de dignidade, autoestima, o pleno desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos, da criatividade, das habilidades físicas e intelectuais, a participação efetiva em uma sociedade livre. Isso significa, inclusive, que eles podem participar de decisões políticas, decisões que digam respeito a todos dentro da sociedade. Para a realização desse direito, o que o artigo 24 da Convenção diz? Que as pessoas com deficiência não podem ser excluídas do sistema educacional geral sobre a alegação de deficiência, ou seja, não importa a deficiência que ela tenha, ela não pode ser excluída da escola comum regular. E as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade, gratuito, ou ao ensino secundário em igualdade de condições com as demais pessoas da comunidade em que vivem. E que as adaptações razoáveis devem ser de acordo com as necessidades individuais de cada pessoa. As adaptações razoáveis são aquelas que possivelmente tenham que ser feitas dependendo do caso. Às vezes, uma adaptação de estrutura, de engenharia, às vezes uma adaptação tecnológica, vista caso a caso. Uma pessoa com deficiência não é igual a outra, tá? A continuação do artigo 24. As pessoas com deficiência devem receber apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação. E medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambiente que maximize o desenvolvimento acadêmico e social. Ou seja, são medidas de apoio individuais, pensando naquela pessoa. Aquele aluno está dentro da escola, ele tem que ser olhado pelas necessidades dele, pelas potencialidades dele, pelas habilidades dele. Bom, eu coloquei aqui para vocês a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os artigos que são muito falados aí para justificar a exclusão escolar, ou seja, que a criança não fique na escola regular e que possa
ser encaminhada para alguma entidade especializada. Esse artigo 58, veja, essa lei de 1996, tá? Esse artigo 58, ele fala da educação especial como modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Isso não foi recepcionado pela convenção que eu acabei de ler para vocês. Então, os alunos público dessa educação especial, que eu vou mostrar para vocês adiante, eles têm que estar na rede regular de ensino. Então, este artigo aqui, ó, ele não vale mais. Bom, o parágrafo 1º diz: quando necessário, haverá serviço de apoio especializado na escola regular. Ou seja, já se fala disso há bastante tempo. O parágrafo 2º fala: o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados. Também não vale mais, incompatível com a Convenção da ONU, que eu mencionei anteriormente e que faz parte da nossa Constituição. Ou seja, esse artigo e esse parágrafo são inconstitucionais. Apesar disso, algumas coisas ainda se salvam dessa parte dessa lei, como, por exemplo, esse artigo 59, que diz que o sistema de ensino vai assegurar para o educando com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, que é o termo que antigamente se usava para autismo, os currículos, métodos, técnicas, recursos e organização para atender suas necessidades, e professores com especialização adequada em nível médio ou superior. Então, professores, quando falam, nós não temos capacitação, não fomos capacitados para isso, isso aqui já existia, né? É lógico que a organização disso, a especialização e a capacitação dos professores é uma obrigação da escola, do gestor, da gestão escolar, né? Mas, se o professor procurar, ele vai encontrar todos esses cursos. Há muito tempo, inclusive, tem hoje cursos online. E, colocando para vocês aqui a pergunta, uma pergunta que eu percebo muito, gente, eu trabalho na vara da infância e juventude. Os processos que chegam com pedido de escola especializada ou com apoios para o aluno com deficiência fazem uma confusão imensa dos termos. E eu sei que não é fácil. Eu sei, já passei por todo esse caminho, né? Me aprofundei, no começo tudo parece bastante confuso mesmo. Mas aqui, do lado de cá, nós que somos mães, nós temos que ter alguns termos já bem conhecidos, tá? Eu disponibilizo a apresentação para vocês depois. Mas vamos lá, o que é educação especial, né? A gente fala, poxa, na escola do meu filho, ele está tendo educação numa escola regular, mas falam em escola especial, aí falam em educação especial, aí falam em atendimento à educação especializada. O que é isso tudo, né? Então, vamos lá. A educação especial, ela é uma modalidade, ela foi ressignificada com o passar do tempo. Antigamente, antes de 1990, que foi quando a pedagogia começou a reformular a educação especial, até aquele momento ela era considerada um tipo de ensino mais para a vida prática da pessoa com deficiência intelectual. Mais parecido com a VD, por exemplo. Hoje, ela foi ressignificada, e ela significa uma modalidade de ensino que perpassa os níveis, etapas e outras modalidades, realiza o atendimento, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos, seus professores, quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. Então, o que a educação especial é? Ela é tudo isso junto. Dentro das escolas, qualquer escola, é obrigatório aplicar a educação especial para o público-alvo dessa educação, mas dentro de uma escola regular. Por isso que se fala em perspectiva de educação inclusiva.
porque você usa uma modalidade, né? A escola usa uma modalidade de ensino que compreende todos esses itens dentro da própria escola regular. É isso que significa educação especial. O atendimento educacional especializado, ele é uma estratégia dentro da educação especial que identifica, elabora, organiza os recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para os alunos aprenderem. Então, ele tem que considerar as necessidades de cada um, as potencialidades de cada um. Eu vou mostrar mais para frente onde que está escrito tudo isso. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado, ó, que eu eu sempre ponho a mesma cor para vocês chamar atenção. As atividades, elas se diferenciam daquelas realizadas na sala de aula comum, mas não é substitutiva à escolarização, não substitui, tá? E esse atendimento, ele complementa ou suplementa a formação dos alunos com vista à autonomia e independência na escola e fora dela. O atendimento educacional especializado disponibiliza programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens, códigos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologia assistiva, dentre outros. Ao lado de todo o processo de escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum. Então, ele tem que estar previsto no plano pedagógico, político-pedagógico da escola, e ele tem que estar articulado com toda a proposta que é colocada na escola para todos os outros alunos. Bom, a normatização desse atendimento educacional especializado, ele está no Decreto Federal 7611 de 2011. Então, ele diz assim, olha, o dever do Estado com a educação das pessoas, público-alvo da educação especial, será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes. Tem que ter diretriz, tem que saber como fazer, para onde ir, né? Então, ele tem que garantir um sistema educacional inclusivo, em todos os níveis, sem discriminação, oferta de apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral e medidas de apoio individualizadas, como, por exemplo, o acompanhante escolar, tá? No artigo 2º, ele diz, volta a dizer que a educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado, voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização dos estudantes com deficiência. Para os fins desse decreto, os serviços que estão mencionados aqui em cima, né, eles são denominados atendimento educacional especializado, que compreende o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade pedagógicos organizados institucionalmente continuamente. Ou seja, por que é institucional? Porque a escola tem que colocar aquilo como sendo dela. Não é um professor que resolve aprender, fazer só para os alunos dele. Não. A escola tem que incorporar o atendimento educacional especializado da forma como está descrito aqui e aplicar, seja formando os professores, fazendo workshops, enfim, promovendo os recursos, disseminando essa prática também para a comunidade escolar. Não é porque o aluno com deficiência ele faz parte de um grupo separado, então o resto da escola nem sabe que ele existe. Não pode ser assim. Não pode ser assim, todo mundo tem que saber que os alunos existem, como que eles aprendem, né? Então, tudo isso o atendimento educacional especializado representa. Ele tem que estar incorporado, institucionalizado dentro daquela escola. Olha, o parágrafo 2º ainda diz, o atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola e envolver a participação da família. Tá aí, gente, começa a gente a mostrar que a família tem que participar. Ela tem que ser ouvida, ela tem que ser considerada, ou seja, aquele aluno, ele não veio do nada e caiu dentro de uma escola. Não, ele vem de uma família, ele passa por problemas, ele passou um dia ruim,
ele tem irmãos ou não tem irmãos, ele tem pais ou não tem pais, ele vive com outros parentes, isso tudo tem que ser levado em consideração. Tem que ter essa interlocução escola-família, e tem que ter um canal. O canal tem que ser aberto para que a família e a escola conversem. As coisas acontecem no dia a dia. Se a gente não consegue falar para a escola, como que eles vão atender o filho da gente dentro da escola? Reconhecer determinadas situações, né? Então, é muito importante. Os objetivos do atendimento educacional especializado são prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular, garantir serviços de apoio especializado, de acordo com as necessidades individuais dos estudantes, garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular, fomentar o desenvolvimento dos recursos didáticos, pedagógicos que eliminem as barreiras, por exemplo, adaptação de material, assegurar condições para a continuidade dos estudos nos demais níveis, ou seja, não é o atendimento educacional especializado atende o aluno no 5º ano e pronto, acabou. Não, tem que pensar em prepará-lo para ir para o 6º ano, para o 7º, depois para o 8º, depois para o 9º, depois para o médio, né? Assegurar condições para a continuidade dos estudos, essa que eu li agora. Agora, é importante também essa resolução, número 4 de 2009. É muito importante falar dela. Quando você chega na escola e falam dela, eu acho interessante, né? Porque na educação, na área da educação, as normas, elas não são todas em formato de lei. Lei engessa muito, e a educação, ela é dinâmica. Então, nós temos, como vocês puderam ver, tem as leis as normas mais robustas, né, como Constituição Federal e Convenção, que tem as normas gerais, e aí depois vem decreto, resolução, e o Conselho Nacional de Educação, ele regulamenta bastante a educação nacional. A resolução número 4, ela fala do plano de AE, ó, a execução do plano de AE são de competência dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os demais professores de ensino regular. Ou seja, o AEE ele não está separado do resto da escola. Não, o aluno vai para lá, mas ninguém... lá ele fica, ninguém sabe o que ele faz. Não, o professor do AEE tem que ter interlocução com os professores desse aluno, todos eles, seja no fundo de 1 ou no fundo de 2. E tem que ter a participação da família também. Como eu disse, o aluno, muitas vezes, ele não se comunica verbalmente ou se comunica verbalmente de maneira precária. Tudo tem que estar envolvido. Olha, tem que ter interface com serviços de saúde, de assistência social. Então, é uma estrutura importante que tem que estar bem organizada, mas sedimentada. Não, o ano que vem não tem. Não, tem que ter sempre. Porque o aluno ele vai de um ano para o outro e virão outros também, né? Então, é isso. A articulação dos serviços do AEE e do plano de AEE. Por que é o plano? Porque tem que ter plano. Tudo tem que ter plano. A gente tem que pensar como que vai... O que vai ser realizado com esse aluno? Como que ele vai aprender? Que passos que eu vou dar? Que estratégias eu vou usar? Isso tem que ser levado para o professor de sala de aula, né? O projeto pedagógico da escola regular deve institucionalizar a oferta do AEE, isso que eu estou falando. Prevendo na organização, então tem que ter em todas as escolas. Sala de recursos multifuncionais, o que é? Espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade de equipamentos específicos. O Ministério da Educação, ele dá essas salas prontas para as escolas estaduais. Se uma escola privada quisesse, eu acho que não seria muito difícil deles conseguirem. Eles vêm e montam toda a estrutura de uma sala de recursos multifuncionais com tudo isso. Porque tem muitos equipamentos que nós nem conhecemos e que são úteis para ajudar na escolarização dos alunos. Matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra.
E aqui eu vou dizer para vocês por que fala de outra, porque é possível que o AE seja oferecido em outra unidade escolar, não exatamente na que ele está matriculado. No serviço público, acontece bastante. Isso é possível. Cronograma de atendimento dos alunos, né? Plano de AEE, olha, é uma identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas. Os professores para o exercício da docência do AEE, eles têm que ser especializados. Outros profissionais de educação, tradutor, intérprete, guia, intérprete, redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento, da pesquisa, isso tudo, ó, a escola tem que fornecer. Do desenvolvimento da pesquisa, recursos, equipamentos e outros que maximizem o AE. Os profissionais referidos no inciso 6 atuam com os alunos público-alvo da educação especial em todas as atividades escolares nas quais fizer necessário. Ou seja, o professor de AE tem que atuar com esse aluno em tudo que ele participar dentro daquele currículo previsto na escola. Só um detalhe que eu não coloquei aqui. O plano de AEE não é o PEI. O PEI é outro plano que é fundamental também e tem que ser feito aí pela coordenação da escola, pelos professores, e tem que ser feito no começo do ano e revisto a cada... não tem um prazo específico, mas tem que ter um prazo para revisão. Então, no PEI também se verifica quais são os objetivos, as estratégias vão ser utilizadas, como é que o aluno está, como é que não está, e se depois daquele tempo deu certo ou não deu certo. Isso em cada matéria, todas as matérias, tá? A nota técnica 24 do MEC, ela orienta os sistemas de ensino para a implementação da Lei 12.764 de 2012, que é a Lei de Proteção aos Direitos da Pessoa com Autismo. Ela fala o seguinte, ó, a nota técnica é super específica. Ela fala assim, ó, é muito legal, eu gosto muito dessa nota. A formação dos profissionais da educação possibilitará a construção de conhecimento para práticas educacionais que propiciem o desenvolvimento sociocognitivo dos estudantes com transtorno do espectro autista. A superação do foco de trabalho das estereotipias e reações negativas do estudante no contexto escolar. Eu coloquei em vermelho porque quem aqui não passou por isso? Em vez do professor, do acompanhante escolar, focar na potencialidade do aluno, naquilo que ele consegue fazer, nos interesses dele, não. Fica focando só nas estereotipias, na vontade de sair correndo da sala, ou seja, nos comportamentos negativos, né? Então, quando a gente pega um plano, um PEI, por exemplo, e vê lá, fulano não fica sentado, fulano não come sozinho, fulano... Isso eu já sei, eu quero saber o que ele faz, porque ele faz, ele aprende, né? A mediação pedagógica nos processos de aquisição de competência, por meio da antecipação da organização das atividades, ou seja, isso também é tão básico, a gente que é mãe de autista, a gente aprende lá no começo que tudo é antecipação, tudo. Se você faz um quadro mostrando o que vai acontecer naquele período, naquele passeio, naquela casa do vizinho, vai tudo bem. Por que não fazer isso na escola? Então, a antecipação é fundamental para a organização mental do autista. E isso está aqui, ó, desde 2013, nessa nota técnica. Adoção de parâmetros individualizados e flexíveis de avaliação pedagógica. Vejam, meu Deus, para que colocar um menino para fazer uma prova de 1 hora sentado numa cadeira, 2 horas? Gente do céu, muitas vezes eles fazem prova oral e vão muito melhor. Então, assim... avaliação é uma coisa assim, em prova, sentada, escrita, que já tem muito estudo que considera esse tipo de avaliação ultrapassado. Aqui, a nota técnica é super explicativa. Mais uma vez, a interlocução permanente com a família.
favorecendo a compreensão dos avanços, dos desafios enfrentados, dos fatores extraescolares que possam interferir nesse processo que eu acabei de falar. Mais um pouco da nota técnica 24 sobre o profissional de apoio. Vamos lá, fazer um parênteses, profissional de apoio, que muitas vezes a gente encontra com o termo de acompanhante escolar, acompanhante especializado, AT. Gente, é assim, o termo que a lei usa é profissional de apoio. A lei de proteção aos direitos da pessoa do autismo fala em acompanhante especializado. Esses dois termos podem ser usados. O resto só vai fazer confusão. Então, o que o profissional de apoio tem que fazer aqui? Pela nota técnica que explica a lei Berenice Piana. Destina-se aos estudantes que não realizam as atividades de alimentação, higiene, comunicação ou locomoção com autonomia e independência, ou seja, não é só para alimentação e higiene, tem também a comunicação, locomoção com autonomia e independência, possibilitando o seu desenvolvimento pessoal e social. Sim, ele ajuda no desenvolvimento pessoal e social dentro do ambiente escolar, que é um ambiente rico de oportunidades. Ele se justifica quando a necessidade específica do estudante não for atendida no contexto geral dos cuidados disponibilizados aos demais estudantes. Então, se dentro daquele contexto se verificar que não é o suficiente para esse estudante se desenvolver, se locomover, se comunicar, então ele vai precisar de um profissional de apoio individualizado. Não é substitutiva a escolarização, por isso que não existe essa questão do professor auxiliar, porque esse profissional ele não pode se substituir ao atendimento educacional especializado que a gente falou agora, e nem à escola propriamente, nem ao professor de sala de aula. Ele se articula às atividades da sala de aula e também de recursos multifuncionais e atividades escolares, ou seja, ele é o mediador. Ele tem que se articular. Ele colabora, ele faz uma mediação, ele ocupa, às vezes, um espaço de uma ponte entre o aluno e a escola, mas ele não se sobrepõe à escola, por isso não pode ser um outro professor. Professor auxiliar dentro da sala de aula só para aquele aluno é exclusão dentro da inclusão. Deve ser periodicamente avaliado pela escola juntamente com a família. Sim, a família precisa participar disso. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê em casa e eles veem uma parte, assim, o que ele está fazendo na escola, a gente está vendo que está fazendo em casa, né? E por que tem que ser avaliado periodicamente? Porque senão ele se torna uma muleta do aluno. Tem aluno que vai precisar dele a vida inteira, escolar, né? Vida escolar inteira. Mas tem outros que não. Ele precisa ser treinado para caminhar sozinho. Por isso, essa avaliação da pertinência de manter esse profissional. Bom, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 3.146 de 2015. Ela também é bem explícita. No artigo 28, fala que o sistema educacional tem que ser inclusivo para todo mundo, em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo de toda a vida. Aprimoramento dos sistemas educacionais visando garantir condições de acesso, permanência, participação, aprendizagem, por meio da oferta de serviços e recursos que eliminem as barreiras. Então, não adianta só aceitar o aluno na escola. A escola tem que fazer com que ele permaneça. Tem que promover de tudo para que ele termine aquele ano, continue no outro. Problemas sempre vão existir, gente. A educação também é promovida por pessoas, e pessoas são diferentes, né? Então, um ano vai ter uma professora boa, outro ano não vai, isso sempre vai acontecer. Não existe nenhuma escola que vai ser perfeita, não vai existir, né? A gente está lidando com pessoas, mas o que eu estou colocando para vocês é para que vocês conheçam o que existe no direito e como vocês podem exigir isso, tá? Mas por que eu disse que as pessoas aqui não existe escola perfeita? Para vocês também não sofrerem, tá? Como mãe, não sofram tanto.
eu sei quanto é difícil, lógico, eu sei todo dia. Eu fico muito triste de ver quando eu sei que o meu filho pode e não está sendo oferecida a ele a possibilidade de aprender, né? Mas ficar sofrendo todo dia, pensando naquele professor, no outro professor, naquela lição, naquela outra lição, porque foi isso, porque foi aquilo, não ajuda nem vocês, nem a eles, tá? Eles se espelham em vocês, e o que vocês sentem, eles sentem. E uma grande parte de todo esse aprendizado da vida vai vir de vocês. Bom, o projeto pedagógico da escola tem que estar previsto nele o atendimento educacional especializado. Como eu disse antes, como os demais serviços de adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes, garantir seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo conquista e exercício da autonomia. O que a gente mais quer é que o filho da gente seja autônomo, né? Planejamento de estudo de caso. Opa, falamos de uma coisa aqui que é muito importante. O que é planejamento de estudo de caso? O PEI, o Plano de Atendimento Educacional Especializado. O Plano de Atendimento Educacional Especializado, de organização de recursos, disponibilização de usabilidade pedagógica. Ok, então está na lei. O PEI está na lei. Sim, cobrem o PEI. É nele que tem que estar o que os seus filhos conseguem fazer hoje e qual vai ser a estratégia para ensiná-lo aquela matéria. Não é PEI para fazer um diagnóstico que você pega no médico, não. E as escolas sabem fazer PEI, porque é obrigação para todos os alunos, é que não fazem. Oferta de profissionais de apoio escolar, sim. Se o profissional de apoio escolar ou acompanhante especializado for necessário, a escola é obrigada, seja ela pública ou privada, sem cobrar mais nada. Aqui, apoio individual ou professor auxiliar. Já adiantei um pouquinho para vocês essa diferença, mas o artigo 3º da Lei 13.146, ele explica o que o profissional de apoio escolar faz. Mesmo assim, a gente tem que juntar essa definição com a da nota técnica 24, para a gente saber o que a gente vai exigir da escola, que esse profissional faça. Ele atua em todas as atividades escolares na quais fizer necessária e todos os níveis e modalidades de ensino em instituições públicas e privadas, até na universidade. Bom, a Lei de Proteção de Direitos da Pessoa com Autismo, ela fala em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns do ensino regular, terá direito a acompanhante especializado, que eu acabei de falar, né? E o decreto que regulamenta essa lei, a gente usa ele também junto com a nota técnica 24, para dizer que essa pessoa, o acompanhante, ele vai dar apoio às atividades de comunicação, interação social, nossa, super importante. Locomoção, alimentação, quando precisar, cuidados especiais, pessoais, quando precisar, e a instituição de ensino em que a pessoa estiver matriculada vai disponibilizar, tá? Vamos chegando ao final da apresentação, eu quero falar muito rapidamente sobre esse decreto 10.502 de 2020, foi um decreto federal que quis modificar essa política que a gente está aí mencionando, que é a política de 2008, por meio desse decreto, o governo federal estava tentando ressuscitar escolas especializadas e classes especializadas dentro de escolas regulares. Mas esse decreto foi atacado por meio de ação direta de inconstitucionalidade, teve mais de 20 entidades, assim como o Ministério Público ao qual eu pertenço, atacando o decreto pela inconstitucionalidade. O decreto foi suspenso pelo ministro Dias Toffoli e continua suspenso.
ainda não teve o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade. Se alguém tiver alguma pergunta sobre ele, a gente pode falar, mas ele não se sustenta hoje, tá? Para concluir, né, a gente quer, as mensagens que eu quero passar é que a inclusão ela deve ser global, não setorial, então não estamos falando só em educação inclusiva, o que é educação é o começo de tudo, mas a ideia da inclusão é que a pessoa com autismo, com deficiência intelectual, ela esteja presente em toda a sociedade, em todos os momentos, em todos os lugares onde todo mundo está. E falar de inclusão, hoje, é para a gente não ter que falar de inclusão no futuro, mas a gente tem que lembrar que as civilizações, elas têm um caminhar, né? As coisas não acontecem assim, num piscar de olhos. Então, vejam que a gente está falando de se baseando numa convenção internacional que já tem mais de 10 anos, de incorporação, mas a gente tem que falar sempre, 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 sempre. Então, mesmo assim, ainda vem um decreto como esse, que é contra a convenção, é contra o que diz a Constituição, é contra os princípios de inclusão, e então a gente continua tendo que falar sobre isso, e ainda temos que recorrer aos remédios jurídicos para não deixar isso prevalecer, senão é andar 20 anos para trás, no mínimo, para não dizer o mínimo. Então, é isso, estou aberta aí para a gente discutir. Muito obrigada pela atenção. Está sem áudio, Lari. Eu continuo, você está sem áudio, Lari. Quer que eu responda as perguntas do chat? Quer? Tá. Eu estou subindo aqui para começar das primeiras, vamos ver. Aqui, vamos lá. Érica pergunta, gostaria que falasse sobre a diferença entre professor auxiliar especializado, monitor. Bom, eu acho que eu falei, se você não for suficiente, eu vou falar mais um pouquinho. Veja, aqui na estrutura do Estado de São Paulo, não existe um professor auxiliar, tá? O que existe, até tem um projeto, aliás, foi um programa do governo do Estado, de professores auxiliares para ajudar os professores de sala de aula, mas não é disso que se fala aqui na lei, tá? O que se fala na lei é de um acompanhante especializado, ele não precisa ser pedagogo, não precisa ser professor, entendeu? E tem até escolas que podem chamar de monitor, de AP, mas ele não precisa, não há nenhuma obrigação sobre a qualificação desse profissional, exceto que ele esteja preparado para lidar com esse aluno, isso ele tem que estar. Então, ele não precisa ser professor, nem psicólogo, mas ele tem que ser preparado para atuar junto desse aluno. Se a escola nega o acompanhante, então, aí que está. Essa é uma questão complicada. A rigor, né, quem tem que ver se o aluno precisa de acompanhante na escola é a própria escola. Por quê? Porque é dentro daquele ambiente escolar que existem as barreiras que esse acompanhante vai ajudar a quebrar, né? Então, se precisa do acompanhante, é porque tem a barreira e o aluno não vai conseguir aprender sem ele. Mas, como é que a gente vai fazer para dizer quem é que vai decidir? A princípio, a escola vai decidir, mas se a família tiver muitos elementos para provar que a escola está errada e não quer dar, tem que sentar e conversar. Se não conseguir sentar e conversar, as instâncias são diretoria de ensino e, se não der certo, justiça. Então, assim, o que acontece? Em primeiro lugar, sentar com a escola
e dizer, ó, meu filho é assim, assim, assado. Se ele sobe pelas paredes na minha casa, como é que você está dizendo que aqui na escola ele não precisa de acompanhante? Então, tudo tem que ser conversado. Todas as reuniões com a escola têm que ser gravadas ou ter ata. Não se esqueçam disso, é o único documento que vocês têm. Único. Ou grava, quando é aqui online, ou faz ata e todo mundo assina. Certo? Tem que ter. E é ali que vocês vão usar isso para comprovar. Olha, naquele dia, coordenadora, a senhora falou isso daqui, só que não aconteceu. Ah, tá. Ou então, não, eu não falei isso. Falou, tá aqui na minha gravação, ó. Né? Então, bom, não se esqueçam que para gravar outra pessoa tem que pedir autorização dela, tá, gente? Não sai gravando aí sem pedir autorização, por favor. Mas quando é online, geralmente se grava todas essas reuniões, até porque para eles é hora de trabalho, tá? Então, exijam a gravação. Então, essa questão do acompanhante, ela fica bastante complicada nesse ponto, porque muitas vezes a escola vai falar, não, você... Aí eu já ouvi também pais dizendo, se a escola é privada, ela fala, precisa, você arranja. Se a escola é pública, fala, não, não precisa. Mas não é bem assim, não. Eu vejo muitos casos chegarem lá na promotoria de escola pública que também eles falam para o pai e para a mãe. Só que eles falam, tem gente que chega a falar que precisa de professor, o que não está certo. E aí é lógico, não tem professor, não existe esse cargo. Aí o pai e a mãe vão lá na diretoria de ensino, a diretoria fala, não existe esse cargo, entra com ação na justiça, e eles entram. Então, isso acontece, tá? Foi pedido visto, suspenso. Diante da lei, qual a quantidade de aluno por profissionais para o AEE? Não tem definição. Não conheço uma definição para o AEE, porque no AEE aqui que você está perguntando deve ser a sala de recursos, né? Eu posso procurar para garantir, eu vou procurar, tá? Mas nunca vi definição sobre o número de alunos para o profissional do AE dentro da sala de recursos. Mas eu procuro sim para você. Esses slides, assim, boa noite. É correto a escola decidir se o aluno precisa ou não, mesmo escrito no laudo? Então, volto a dizer aqui. Sim, a escola pode dizer que não precisa mesmo de escrito no laudo. Por quê? Porque o médico não é autoridade dentro da escola. Aliás, o médico não é autoridade nem dentro do meu gabinete. Tá? Médico é médico, escola é escola, justiça é justiça, tá bom? Cada um no seu quadrado, como se fala, né? Então, a gente tem que lembrar disso. O médico não pode determinar o que a escola vai fazer, tá? Então, o que a gente tem que ter? Mais uma vez, eu insisto para vocês, uma prova para dizer que a criança precisa do acompanhante é o PEI e o plano de AEE. Porque é lá que vocês vão conseguir provar. Olha aqui, estava escrito aqui que ia ter tal coisa, e o objetivo é ele alcançar tal coisa e não alcançou. Olha, está escrito aqui que ele não para quieto dentro da sala de aula. Ele precisa de um acompanhante especializado. Então, é prova. O PEI é prova para vocês também, tá? É documento. Tudo que a gente faz tem que documentar. Tudo. Então, ata de reunião, o PEI, o plano de AEE, vai mostrar também o caminho, se esse aluno... Porque nem sempre está no próprio comportamento dele. Às vezes não está. E ele talvez precise de um acompanhante para fazer uma mediação ou outra. Quando a escola, nas atas, não considera suas argumentações, não registram suas solicitações, como proceder? Se a escola se nega a aceitar gravar a reunião. Eu sugiro que, nesse momento, minha querida, linda, maravilhosa Adriana Godoy, querida, e eu agradeço muito os amigos que estão aqui acompanhando essa reunião, essa live, muito obrigada. E aqueles que estão sapateando em casa, tendo que segurar filho de um lado e do outro, ainda tendo que assistir, eu agradeço muito, reverencio cada uma de vocês, cada um de vocês.
Adri, sobre essa questão, se você não consegue em nenhum momento ali, né, seria o caso, então, você está, vamos supor, você está sozinha ali, ninguém assinou, ninguém quis considerar o que colocar na ata o que você está dizendo, né? Você pode ir até a diretoria de ensino e explicar essa situação, pedir que eles peçam a ata dessa reunião, né, para ver o que está colocado lá. Enfim, tem algumas saídas jurídicas para isso também, tá? Mas eu sugiro que não entrem num conflito. Tentem evitar ao máximo conflito, tá? A escola pode se negar a gravar a reunião, se for virtual, mas você, como participante, pode gravar. Eu vou gravar. Ah, não, então não vai ter reunião. Então não tem reunião. Enquanto não gravar, enquanto não tiver ata, eu não faço reunião. Não participo. Vai embora. Entende? E quando você for lá de novo, chama alguém da diretoria de ensino. Se começar com muita confusão, não entrem na confusão, né? Não percam a serenidade. Eu sei que é difícil, mas temos que tentar tudo da maneira que for nos atingir menos, porque a nossa vida já não é fácil. Na escola que meu filho estuda, eles não aceitam gravar a reunião e não pode ter cópia da... Ah, não pode. Desculpe, aí você pode chamar um advogado que tem remédio jurídico contra isso, tá? Oferecem documento que todo mundo participa, a gente tem direito de ter cópia. Simples assim. Se fez a ata, você pode fotografar a ata na hora. Não, eu assinei, eu vou fotografar. Todo mundo tem celular com câmera, fotografa e leva a cópia, entendeu? Ou a cópia da ata ali. Imagina, ninguém pode se negar a fazer isso. Pode entrar com medida judicial. Oferecem estagiário como apoio especializado, estagiários que não são preparados nem para crianças típicas, quem dirá com alunos. O problema é que veja não oferecer nem estagiários quando os pais buscam a secretaria, oferece estagiários sem nenhuma especialização. Bom, eu não vejo problema no estagiário, tá? Eu mesma já tive acompanhante que era estudante, e não tem esse problema. O problema é a pessoa não ser capacitada para atuar com aquele aluno. Um tempo com o aluno, ela tem que ter antes de começar as aulas. Ela tem que conhecer o aluno, tem que ter horas fora para poder conhecer a família, entender como essa criança funciona, quais são as necessidades dela, participar das reuniões. Então, isso ela tem que saber, tá? Mas, assim, que seja um super especialista, não. Não vejo essa necessidade, pela minha experiência de vida, de mãe, mas com base nas normas, realmente não tem como cobrar isso, tá bom? Querida também, obrigada, super parceira do Instituto Mara Gabriel, obrigada. Entendi as orientações perfeitas. Acho que foi só, assim, de perguntas. Lari, quer fazer mais alguma? Oi, doutora Sandra, agora meu áudio voltou, né? Voltou. Acho que tem alguém com a mão levantada. Tem a Taira com a mão levantada. Eu vou chamar a Taira para fazer a pergunta dela e ver se tem alguma outra mãe que queira fazer, ou professora, que queira fazer alguma pergunta. Aproveitar esse momento, né? Que esse assunto é um dos temas, para mim, acho que mais relevantes e que mais traz angústia e sofrimento e depressão para as mães. Isso também a escola tinha que pagar danos morais pela depressão que a gente sofre com esses negócios, porque não é possível. Larissa, a gente passa mal. eu quero fazer uma pergunta, pode? Doutora Ana, deixa eu só pedir para a Taira fazer a dela primeiro, que ela está com a mãozinha levantada aqui, tem um tempo. Logo depois dela, eu vou te chamar, tá, amor? Fica aí.
Não sai daí, não. Boa noite. Taira, pode falar. Tudo bem? Um prazer. Cumprimentos para todos. Meu nome é Taira e tenho filhos que estão no transtorno espectro autismo. Também sou autista. Eu queria perguntar, na verdade, sobre relação ao PEI. O PEI a escola imediatamente tem que fazer em menos de um mês que a criança está na escola, precisa de fazer uma avaliação antes, ou a escola tem que fazer uma avaliação para poder fazer o PEI, plano de ensino individualizado. Também queria saber se eu, como mãe especializada na área do TEA, né, como analista do comportamento, pedagoga, e também até eu posso acompanhar o meu filho na escola pública, caso a escola pública não forneça um acompanhante especializado para acompanhar o meu filho. Essas são as duas perguntas. Taira, o PEI, de fato, é preciso um tempo para que a escola conheça o aluno para poder partir de alguma coisa, né? Então, se é, por exemplo, um aluno que está lá desde do Fundamental 1, não justifica ao chegar ao 6º ano e eles pedirem para esperar tanto tempo, né? Mas, de fato, sim, precisa sim um tempo, porque senão não tem como eles saberem de onde eles vão sair. Por outro lado, se a escola tem a sala de recursos já instalada, o AE já estruturado, o AE serve para isso, para conhecer esse aluno e, junto com o restante da escola, pensar no PEI, né? Então, de fato, precisa de um tempo. A sua outra, acho que é isso. Agora, a sua outra pergunta, eu não acho bom a mãe participar dessa maneira. Eu não acho bom, por mais qualificada que você seja, mistura muito. É ruim para você e é ruim para ele. Porque você é mãe, você tem que dar o seu apoio para ele em casa. Imagine você fica com ele o dia inteirinho, chega uma hora que você não aguenta mais. A chance de você desenvolver uma depressão é muito maior. De você implodir é muito maior. Não, então, já tenho depressão e já vou psiquiatra, psicólogo, com remédio. Então, sai fora dessa, joga para outras pessoas. A gente precisa de apoio de outras pessoas. Olha, uma amiga minha falou uma coisa que eu achei muito interessante, uma representação do que a gente precisa lembrar de fazer. Ela falou assim, Sandra, quando dá um problema no avião, eles não falam para a gente pôr primeiro a máscara na gente e depois na máscara das crianças, a máscara das crianças? Então, é isso que você tem que lembrar. Entendeu? Sim, eu lembro perfeitamente. O que eu vejo é que tem professores de vários anos de ensino que deixam o filho castigado para uma mãe ver na hora da saída, que tem acompanhantes, né, esses acompanhantes não especializados, monitor social, que faz o dever da criança, que não tem nenhuma noção, a gente não conhece a pessoa que vai ficar com o nosso filho do lado, ele não participa das reuniões. Então, eu, como mãe, tenho o direito de pedir isso? Sim, tem. Porque simplesmente falam que não pode, não posso saber o horário que entra, que sai, que não pode participar. E tem outra questão, a escola tem AE, o turno, mas para o outro turno não tem. E aí o meu filho fica sem sala AE. Não, e se eu questiono, aí a maluca sou eu. Não, então por isso que é mais um motivo para você não fazer esse papel dentro da escola. Você fica no seu papel de mãe e exige. Pode sim. E se não estiver cumprindo, vai na promotoria. Onde você mora? Eu moro em Brasília. Vai na promotoria. E acontece muito, sabe? Veio também a pandemia que atrapalhou, mas o fato é que na pandemia quem cuidava do meu filho, quem
quem ajudava nos deveres, quem alfabetizava era eu, né? E agora eu estou deixando a escola atuar, fazer a avaliação, mas eu vou te falar, é bem complicado, sabe? Você ir para uma reunião e a escola falar assim, temos a equipe pedagógica completa quando tá faltando, entendeu? E quando não tem espaço para ouvirem os pais atípicos, né? Os pais que têm uma criança com deficiência, não tem esse acolhimento para nós. Então, assim, eles pedem dinheiro para a gente colaborar, mas não temos um espaço para falar sobre as demandas, falar os nossos questionamentos, os nossos direitos, etc. Eu só queria contribuir com isso mesmo, não vou tirar mais seu tempo e Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada, Taíra. Boa sorte para você aí, viu? Ô, Taira, deixa eu te falar, só interrompendo aqui, Taira, delegacia aí, a doutora Ângela e como chama, a doutora Sandra? É DEVAN, Delegacia Especializada de Crimes contra Vulneráveis, né? Pessoas com deficiências, eu acho que é isso. Doutora Ângela Maria dos Santos, ela é uma pessoa muito legal e ela é a delegada-chefe e a outra delegada, ela tem um filho com autismo. Vai lá, porque ela toma providência mesmo, viu? Aí em Brasília ela é bem atuante. E agora a Ana, a autista e a artista, cadê? Ana? Ana. Ana, seu áudio, amiga, está desligado. Tá, liguei. Olá, boa noite. Boa noite. Então, o que aconteceu comigo? Eu venho com o Biel de uma escola particular, sendo que, no momento, eu matriculei ele na pública, né? No município, que até porque falam muito bem. Só que com essa situação que a gente está vivendo aí, vendo sobre mediador, né? A questão do descaso mesmo, né? Na escola particular, ele tinha uma pessoa que fazia essa mediação com ele, porque ele tem um autismo elevado, né? Eu digo elevado porque é de moderado, vai para severa e oscila. Ele gosta muito de cantar. Então, a escola fazia aquela coisa da musiquinha, a turminha cantava para ele. Só que, o que aconteceu? Quando eu fui fazer matrícula lá, fui conhecer a escola aqui em São Cristóvão, que eu moro no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Eu fiquei feliz porque eu vi a escola arrumadinha, né? A primeira coisa que você dá aquela impressão, a diretora me tratou super bem, mas na prática eu levei um choque. Que eu sou professora há 27 anos, não estou trabalhando mais como professora assim na sala de aula, que eu me aposentei, mas o que acontece? Eu estou fazendo livros e tal, me dedicando a essa parte do autismo, com leitura e tal, incentivando as pessoas também a fazerem atividades, até porque a pandemia bateu na porta, né? E comecei a fazer curso. Aí cheguei para ela e expliquei a situação. Olha, meu filho tem um autismo assim, assim, assim. Ah, pode trazer. E eu fiquei tão feliz. Quando eu cheguei lá, que eu fui falar com ela da renovação, se estava tudo direitinho, sua matrícula não consta aqui, a secretária falou. Falei, como assim não está aí? Aí ele lá só tem até o 6º ano. Aí eu fui na CRE, ela disse que a matrícula do Biel tinha ido para outro município. Eu achei estranho, porque eu falei, gente, matrícula é uma coisa que já vem lá. Até os profissionais falam, alguns, já está garantido. Eu me senti como se você estivesse tirando assim alguma coisa assim importante, né? É igual a água que você bebe. Você não pode ficar sem água para beber. E aí, eu falei para ela, então resolve sair, porque a matrícula foi feita. Na CRE foi resolvido o problema da matrícula. Deixa eu só abaixar um pouquinho a televisão, que ela aumentou aqui sozinha. Foi resolvido o problema da matrícula. A questão é, cadê os documentos do Biel, que a gente não sabe onde estão? Quer dizer, a gente não, eles, né? Que eu também estou para ir lá cobrar. Nisso, eu liguei para um 746, que é onde se faz a ocorrência, deixei meu nome, deixei meu CPF, tudo direitinho. Aí, deixei lá a ocorrência dizendo, narrando o fato, tudo direitinho também.
Então, a matrícula resolvida, a escola tem roupa, tem comida e tem conteúdo. Agora, isso, muitos pais observam isso, mas não, olha, não tem porteiro. A escola não tem porteiro. E fica dentro da Quinta da Boa Vista, então é um matagal, sem limpeza, sem nada. Que aí eu fico pensando, a gente não quer pensar no pior, mas alguém para de carro ali e leva uma criança, porque ela não tem entrada. A entrada dela, ela faz isso aqui, ó, com o muro alto, é um corpo de bombeiro. Você não vê nada, só vê muro. E vai para a pista mesmo que a rua passa. E só tem entrada pela Quinta da Boa Vista. Aí eu falei com a diretora, não, mas aqui nunca aconteceu nada. Eu falei, nunca aconteceu. Mas vamos lembrar lá que a gente estuda lá, né? A gente sempre estuda isso, é causa, fato e consequência. Ninguém quer pensar nisso. Mas é primordial. Primeira coisa que eu vou no dentista, o que eu vou olhar? Vou olhar o consultório, se é limpinho, se é organizado. Primeira coisa que você olha num local, meu modo de vista é a recepção da pessoa, tudo, até você se familiarizar com aquilo. Então, se não tem porteiro, para mim já não tem nada. Não tem porteiro, não tem mediador. Aí eu falei, bom, deve ter monitor. Não tem também. Aí disse assim, não, mas tem uma assistente aí para 20 e não acontece nada. Ótimo, mas eu não consigo ver o Gabriel. Se você quiser, Sandra, eu mostro ele aqui, não tem problema nenhum aqui. Está aqui do meu lado. Ó. Gabriel, olha lá, tia Sandra, lá, tia Larissa, dá um oi aí. Então, assim, ele vai lá no artista lá que você vê ele lá, o artista. Mas, assim, ele tem que ter uma pessoa do lado dele o tempo todo. Ele não tem noção de perigo. Aqui, se a porta estiver aberta, ele vai. Eu ensino, volta. Eu ensino as regras. Mas aí ela falou, mas ele está indo para qual? Está indo para o 6º ano. A diretora, não, vamos tentar voltar ele. Aí depois a secretária falou, não pode voltar ele. Aí depois ela falou, não, Ana, eu me enganei. Sabe, aquele jeitinho? Eu me enganei, para mim ele ia para o 5º ano, mas eu deixei claro que ele iria do 5º para o 6º, até porque a escola dele sempre foi fazendo aquela a gente chama de automático, né? Vai passando de ano, eu sempre pedi para voltar. Mas era difícil, porque o Gabriel está indo, mas no fundo, no meu ver, não está. Mas, assim, é que eu faço muita atividade com ele. E, às vezes, a gente, como mãe, eu agora mesmo comecei o Pilates para mim, porque eu preciso, necessidade mesmo do corpo, porque eu rompi o tendão. Eu rompi numa queda que eu levei aqui, porque minha tia não enxerga, minha tia tem problema, e ele é autista, derrama tudo. Aí eu não vi, pá. Aí já tinha caído 3 vezes, mas na 4ª, né? Como que diz, se liga. E eu falei assim, eu estou no automático, porque... Aí eu fico assim, não vou fazer atividade com o Biel, mas é meu filho. Meu filho está precisando de ajuda, e quem vai fazer? Eu sei que a escola, Sandra, eu sou muito realista, ela não faz nem metade do que nós, mães, tentamos fazer pelos nossos filhos. Eu acredito que tem mãe aí que alfabetiza, que tenta de fazer de tudo, mas é o mínimo de um terapeuta ou de um profissional tentar fazer. Porque mesmo o profissional, sendo ele de ponta, ele não faz tudo. A gente sabe que ele não faz tudo, porque ou ele melhora, às vezes, a coordenação motora, ou ele melhora a fala, ele não faz tudo. Por isso, a equipe multidisciplinar. Existe para quê? Para que haja essa troca. Aí o Gabriel foi da secretaria ali de Vila Isabel, que é gratuito, quando ele era pequenininho. Mas como eu fui contra a fono, eles tentaram me jogar para o CAPS. Mas eu descobri, depois que eu parei de trabalhar, né, que ninguém pode tirar ninguém. Que eu pensei que, por exemplo, se eles me transferissem, eu estava sendo tirada dali. Hoje, pesquisando, a gente demora um tempo também, nós mães, de sabermos das coisinhas, né? Não pode tirar. Então, eu já estou tentando voltar com ele de novo. Mas sei também que não vai ter muita coisa, não. Uma oficina aqui é uma coisa ali, mas pelo menos ele tem alguma coisa. Aí teve uma mãe no grupo que falou assim, achei interessante, mas se o conselho tutelar souber que você não está levando seu filho para o colégio, meu Deus, a maior prova que nós temos de dia, eu estava vendo você falar, é o celular. Poxa, se eu pegar lá, eu tenho amiga que é do conselho, então eu não tenho medo de nada. Eu tenho medo, assim, se eu estiver fazendo alguma coisa errada aí, mas se eu estou fazendo certo, se eu filmar lá a entrada do colégio e que não tem porteiro, já é uma prova. Porque uma escola que não tem porteiro, o armário do porteiro está fechado. Aí você tenta
até conversar com jeitinho, né? A moça até falou assim, eu estou fugindo daquela mãe. Eu quase falei, não foge não, que eu não vim aqui para... Eu escutei assim por alto. Mas a gente fica como a mãe chata, é a mãe briguenta, é a louca, é a que fala. Porque na secretaria, quando a moça foi trabalhar, o meu filho a fala, e aí disse assim, mas ele só faz ecolalia. Eu não sabia o que era ecolalia, né? Porque na época eu não... Aí comecei a ler. Aí falei lá para os diretores, olha, o meu filho só faz isso, mas ele é pequeno. Ele tem que levar no banheiro. Não deixavam eu levar no banheiro. Até hoje é uma luta. Aí ele vai, mas assim, tem hora que ele esquece. Então, porque eles não deixavam. Então, tudo para nós mães, eu tive uma briga lá, na época, eu me lembro que o pai dele também não dava força para que eu falasse, porque parecia assim, que eu estava falando para a parede. Você vai brigar logo com elas que são entendidas no assunto, elas sabem tudo. E até aí hoje eu faço os cursos até para falar assim, por que eu vou fazer o curso? Eu vou tentar colar, né, nas pessoas que pelo menos entendem. E hoje eu vejo aí as mulheres falando, as mães falando, os pais falando, os profissionais que são envolvidos mesmo na causa, né, falando. Então, hoje, Sandra, eu consigo... se eu cheguei onde eu cheguei, lá no Artista Autista, porque eu consegui romper uma barreira muito grande, porque eu achava que eu estava errada. Eu ficava pensando, eu não posso debater com fono, eu não posso... Porque eu falava, como uma TO vai trabalhar com meu filho com tablet? Era o tempo todo tablet. Tudo era tablet. O sensorial não existia. E aí eu ficava assim, gente... Ana, amiga, deixa eu te falar. Deixa eu cortar só um pouquinho. É que a doutora Sandra hoje ela tem umas duas mães aqui ainda perguntando. E ela está no nosso grupo lá, a gente pode fazer essas perguntas lá. Sandra, a Ana, dirige sua pergunta para ela, assim, resumidamente. Fala para a gente o que é realmente a sua maior aflição hoje. O Biel sem escola. Bom, pelo que eu entendi, você queria uma escola. Pelo que eu entendi, você queria uma escola e ele acabou indo para outra. É isso? Não, ele era da particular e eu matriculei ele no município com a esperança que o município fosse fazer uma continuidadezinha, pelo menos. Uma continuidade. Cheguei lá, não tem nada. Nada. Eu acho que aí, nesse caso, diante de tudo que você falou, inclusive da questão da segurança, eu acho que é importante representar para o Ministério Público. O pessoal da educação, os promotores que atuam na área da educação aí do Rio são muito bons. São muito bons. Então, o pessoal aí tem uma equipe boa também, eles têm técnicos, assistentes sociais, psicólogos que atuam junto com eles. Eu acho que valeria a pena você procurar, tá? Se você quiser, depois no grupo, eu procuro para ver um nome de algum que agora não estou conseguindo lembrar, tá? Mas eu procuro, ou se é por região, você está em São Cristóvão, né? Mas eu procuro e eu te indico, tá bom? Aí você vai direto na pessoa, é melhor. Aí você pode até falar em meu nome, não tem problema. Sandra, mas o conselho tutelar não, né? Não resolve, não. Não. Nada dica de nada. Nesses casos, não. Obrigada, tá? Então, deixa eu perguntar. Quem é a mãe que levantou, gente? Vamos fazer mais duas perguntas. Aí depois eu vou sugerir o seguinte: como a gente está com quase 2 horas de live, não sei a disponibilidade da doutora Sandra, sei que ela deve estar bastante cansada, que ela trabalha muito. Podem mandar pelo e-mail lá do Terapia de Mães, que eu direciono para ela. E conforme ela for tendo tempo, pode ser assim, doutora Sandra? Claro, ela vai nos respondendo, né? Porque é muito importante esse assunto. Eu acho que ele é inesgotável. Eu mesma hoje nem vou perguntar, porque se eu for perguntar também vou reclamar tanto, então é melhor ficar calada. É melhor ficar quieto no meu canto aqui hoje. Sei lá, viu? Que história, esses trem de escola é muito doido. Esse é um assunto que dá dias de conversa, né? Dá dias, é inesgotável. Esse negócio de escola é muito difícil, é muito doido. Tá ficando em depressão por causa de escola?
Estava tomando remédio. Eu falei para a diretora, o negócio é o seguinte, eu estou tomando remédio já, estou medicada, ainda bem, você está com sorte na vida. Desculpa, Larissa, É. a Tati, você poderia Eu me vi dar uma o nome pergunta. da pessoa que você falou para eu ver aqui em Brasília? Ângela Maria dos Santos Caetano. Ela é da Delegacia Especializada de Crimes contra Vulneráveis. Ela trabalha bastante nessa área. A sorte é que a outra chefe dela lá, que trabalha na inclusão também, tem um filho com autismo, então ela é igual a doutora Sandra, sabe o que a gente passa? É bem atuante, né? Quando sabe o que passa, né, Sandra? É diferente. Quando Super sabe o que diferente. passa, é bem diferente. Porque você sabe com aquela cara quando você chega na escola, eles pensam assim, mas meu Deus, por que ela está insistindo para o filho dela ficar aqui, né? Angélica Aquela Maria cara me mata, Caetano? aquela cara me mata. Mas assim, tipo assim, mas por que mesmo que ela está insistindo para ele ficar aqui, né? Será que ela não tem outra coisa para insistir na vida? Gente, às vezes estou cheia de roupa para lavar. E a pessoa acha que eu não tenho o que fazer. É difícil, é difícil. Vamos ver, tem mais alguma pergunta? Quem tem pergunta? Eu vi uma aqui no chat, vou respondendo até Tá, a pessoa queria falar sobre o apareceu aqui. PROCON. Não, no PROCON não vai ajudar, não. Não vai. Essa área da pessoa com deficiência e educação é muito específica, é muito específica. Melhor realmente, se tiver que judicializar, ou pelo menos levar a questão à justiça, e eu acho que muitas vezes tem que ir, porque senão a gente nem fica sabendo, entendeu? Eu mesma já virei para o meu colega aqui de São Paulo. Falei assim, eu acho que eu vou virar sua cliente. Porque isso que a Larissa falou, tem hora que a gente arranca os cabelos, depois a gente respira e fica plena, né? Tem que fazer um dia de amigas para poder esquecer um pouquinho. Viu, Taíra? Faz isso, viu? Vai fazer um dia de amiga, esquece um pouquinho. Ana, vai para a praia, deixa o Gabriel com alguém, entendeu? Sério, mas tem que deixar para valer, tem que fazer um detox para poder voltar, opa, para o dia seguinte. Pronto, já respirei, agora eu estou aqui de novo. Vamos lá, vamos falar desse assunto. É assim, não, tem que ter muita paciência. Mas eu acho, gente, assim, falando de verdade, de coração, nós estamos todas aqui num momento de mudança muito grande, muito, 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 muito importante. A gente está fazendo isso não é só para os nossos filhos, é para os outros que vêm aí, entenderam? Então, assim, o que hoje, olha, as mães, a gente tem esses contatos de mães que têm filho adulto, que elas já penaram lá na frente, e a gente aqui está discutindo um outro patamar de inclusão. E por isso que eu falo da civilização. As coisas não mudam de uma hora para outra, a cabeça das pessoas não muda de uma hora para outra. Às vezes você tem que ir lá na justiça mesmo, não tem jeito, dar uma chacoalhadinha. Às vezes não, basta um ofício. Às vezes o promotor manda um ofício lá, ou a delegada, no caso, presta atenção, não é bem. Recusou a matrícula? É isso mesmo? Não, imagina, olha, venha para cá, estou esperando por vocês. Enfim, tem N situações, né? Tem caso de pais aqui que já tiveram 7 recusas de matrícula gravadas no celular, levou na delegacia. Acontece ainda. Então, mas tem menos recusa hoje em dia do que tinha há 5 anos atrás, por exemplo, né? Quando há 6 anos, quando a lei entrou em vigor. Embora crime já fosse há muito tempo, já faz mais de quase 30 anos 30 anos já que é crime recusar matrícula. Mas é isso, o que a gente está fazendo ajuda muito a mudança da sociedade, ajuda muito a mudança da cabeça das pessoas, é isso que vocês falam, né? A gente está conversando entre nós, mas a gente conversa com os vizinhos, a gente conversa com os amigos, com os colegas, os pais dos colegas de escola também, que é outro assunto que, nossa, pega pra caramba, né? Então, conversar com os pais. Outro dia eu expliquei para a mãe de uma amiga que estava fazendo trabalho de escola com meu filho, que ele chacoalha uma garrafinha. Ele pega uma garrafinha de água, chacoalha na orelha, é autorregulatório. E ele está prestando atenção em tudo que está acontecendo. E ele está chacoalhando lá.
chacoalha, fecha o olho, chacoalha, fecha o olho, mas tudo que está acontecendo, ele está sabendo o que está acontecendo. Mas ela não sabe, ela não tem como saber, ela nunca passou por isso, então a gente tem que falar, né? Às vezes a gente acaba acostumando tanto que a gente acha que todo mundo sabe, não é verdade? A gente já acostumou, né? A gente acostumou, falo que casa de autista tem um monte de brinquedo estranho. É ou não é? Às vezes as pessoas entram em casa e falam assim, mas que é essa eu tinha chuveiro no quarto dele, um chuveiro, sim, né? Só um pedaço do chuveiro, e a válvula da descarga. Mas já falaram, eu falei assim, daí, ele gosta, uai, ele adora um banheiro, o que eu vou fazer? Ele pediu, um dia ele pediu, eu dei. Não tem problema, qual o problema disso, né? Tá brincando aqui em casa, não levou para a escola, nem nada. Então, é isso, sabe? A gente... Vejo mais relação, querem que a criança reprova. A criança que reprova. Então, eu particularmente sou contra a reprovação, né? Por quê? Porque, assim, baseado em estudos, tá? Que o desenvolvimento das competências, ele não vem só pela faixa etária, né? É também pelo convívio, pelo exemplo. E, então, assim, sim, tem alguns casos, assim, muito, 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 muito específicos que eu concordo como promotora com a manutenção em determinado âmbito, mas é muito, muito, muito específico. Em regra, eu não concordo. Acho que tem que progredir, porque também faz parte de criar autonomia e independência deles, eles saberem que eles estão progredindo. E eles se reconhecem entre os outros, não é assim, tanto faz o amigo que está sentado do meu lado. Não é, não é. Eles sabem exatamente com quem eles estão, o professor que é e tal, mesmo quando não fala. Então, eu acho que não é uma boa ideia, enfim, de um modo geral. Sandra, a gente eu vou passar a pergunta para a Marie, aí depois a gente vai fazer um encerramento. Tá bom, tá bom. E aí elas podem mandar as perguntas para a senhora pelo e-mail, que a gente direciona para a senhora, e conforme você for tendo tempo, aí vai respondendo, se você puder. Claro, com certeza. Vou passar para a Marie. Oi, Marie, pode dizer. Mariette é prima de um menino de 25 anos. Eu acho que vai ser prima. Legal. Deixa eu ver. E ela é bem atuante aí na causa, foi a Nick que mandou ela para a gente. Que Marie. legal. Marie? Acho que ela está sem áudio. Sabe, Sandra, você estava falando aí sobre a questão da reprovação. Eu acho que tem uma questão aí que, assim, eu não vou nem falar no aspecto jurídico, porque eu sei como é a lei, mas no aspecto prático, sabe? Tem uma questão bem importante nessa questão da reprovação do corte etário. Por quê? Porque a gente tem a idade cognitiva, né? E a gente tem realmente a idade da criança. E em determinados momentos da vida vou falar do meu caso aqui, Olá, pode ser meninas, boa mais noite. mães. Oi, Marie, pode dizer, depois eu boa falo. Boa noite, doutora, boa noite, mamães, tudo bem? Boa noite, Marie. Boa noite, eu sou tia do Lucas. O Lucas, ele tem 25 anos, eu sou tia do Lucas. Oi, Marie, você quer fazer... Pode falar, doutora? Lógico, pode. A minha pergunta ela é mais pessoal do que algo direcionado, assim, em questão... Todas vocês concordam que a escola pública é uma pergunta talvez polêmica, seja a única solução de inclusão para pessoas com deficiência? Não. Por quê? Desculpa, doutora, eu não ouvi. Eu não acho que a escola privada também é. Não entendi por que a colocação só pública. Não, a colocação é que ela é muito óbvia. Quando se fala de inclusão, automaticamente, pelo menos pelo que eu vejo, e muito, as pessoas sempre elas são direcionadas para a escola pública.
E, assim, isso acontece, isso eu estou falando a experiência do local que eu moro e acompanho, Guarulhos, São Paulo. E, assim, as escolas aqui, públicas, municipais, enfim, elas não têm condições, mal e mal, de atender alunos comuns, muito menos ainda pessoas com deficiência. Não tem estrutura nenhuma, cadeirante, síndrome de Down, espectro autista, alguma deficiência intelectual. Não tem. E aqui a gente conta muito com a má vontade dos professores. Eu afirmo que de 20 professores aqui, pode ter um que tem um pouquinho de boa vontade, mas não seria com o aluno deficiente. Sabemos que é crime, sabemos o que a lei fala, mas, assim, ao meu ver, e de muitas pessoas, a fiscalização ela é inexistente na rede pública. Nunca vi uma fiscalização. Para uma mãe de uma criança deficiente lutar realmente por vaga e tudo, você vai na direção da escola, a diretora não está, ela marca um dia para você ir, aí no dia, por exemplo, a minha irmã, no caso, o Lucas, ele não fica com ninguém, porque ele não vai ao banheiro sozinho, enfim. Então, a mãe não tem como ir lá 2, 3 dias, 4, não tem mesmo. Eu conheço mãe que não tem. E aqui em Guarulhos, nós contamos com a má vontade dos professores que são voltados, é política para eles a educação. Não é inclusão, não é nada disso. É política, é salário, é tudo isso. Quando eu falo assim, é porque é o meu tom de falar. Eu sou indignada com essas situações e eu vejo, assim, Instagram, Face, tudo, artistas falando de pessoas deficientes, pessoas com deficiências. E quando eu digo artista, eu digo que a voz do autismo hoje é pouquíssimas mães comuns. O que eu vejo a voz de autismo são pessoas que não representam, que realmente não representam em nada. Eu nunca vi uma artista falar aí, olha, vai na escola, eu estou lutando por... Não vejo. Então, eu acho que a lei ela é perfeita, eu não vejo nada de errado na lei, mas a fiscalização, e isso não depende só da fiscalização, a má vontade dos profissionais de educação. E eu digo o que é aqui em Guarulhos. E de 20 não, eu falo de 30 professores. Você vai encontrar ele não quer saber se o aluno fez, se não fez, não está nem aí. E eu digo isso em escola pública. Escola particular, digamos que de 15 professores, pode ter um que esteja assim. Isso eu falo independente dele ter feito algum curso de capacitação. Isso é questão de humanidade, né? É o ser humano. Não tem quem vá forçá-lo a... E eu digo mais, nem a lei vai forçá-lo a tratar uma pessoa com deficiência com educação, empatia, compaixão, o que for. E, assim, é muito delicado. O Lucas, ele frequentou a escola um tempo, diversas escolas em Guarulhos, e todos os tratamentos, em todas, assim, era total descaso, total, num nível que nós desistimos que ele frequentasse. Os diretores, eles tratam com desdém. A mãe vai falar, lá vem a louca, lá vem a tal. E, assim, a fiscalização. Mas só a fiscalização eu também acredito que não seja a solução, não. Eu acho que o Estado aí, ele tem verba aí para preparar um local em condições assim perfeitas para que pessoas com deficiência sejam educadas, aí, alfabetização, enfim. O meu tom é de indignação, então me desculpe, assim, porque é sempre assim minha fala. Olha, Marie, eu vou ter que discordar um pouco de você, viu? Por favor, doutora. Eu acho que é uma colocação para debate, mas não dá para a gente generalizar tanto, ainda mais numa cidade que você mora, que é uma das maiores do estado de São Paulo. Por isso mesmo que eu a citei como exemplo. Eu conheço aqui
muitas escolas e afirmo, a minha fala é de afirmação. Tá, então, mesmo assim, né, vamos falar que assim, você teve uma má experiência, sua família teve, e outra, foi o que eu estava falando 25 anos de experiência. Ele tem 25 anos. Há 5 anos atrás, a gente já tinha dificuldade, há 10 mais. Imagine há 20. Né? Então, doutora, concordo plenamente, mas não acho que mudou muito, não. Não mudou. Acho, não. Eu ouso a perguntar para as mães que estão aí se todas... Ai, meu amor, tudo bem, lindinho? Tudo bem? Tudo bem, lindinho? Deixa ele falar com a mãe dele. Eu ouso a perguntar para as mães que estão aí se os filhos vão para a escola e elas ficam em casa assim tranquila, que as professoras vão dar atenção ou que vão falar. Isso toda mãe vai sentir isso, mas imagina de filhos com alguma deficiência. E esse meu posicionamento aqui ele pode ser cruel, mas é verdadeiro. É muito verdadeiro mesmo. Então, voltando um pouquinho, tem muitas escolas, né? E aí você começou falando da pergunta, a sua pergunta começou sendo da escola privada e da escola pública, né? Uhum. O que acontece? A educação, ela é universal, então, ela, por regra, o Estado tem que oferecer. Por isso que qualquer pessoa, assim como a saúde, a assistência social, qualquer pessoa tem o direito a usar, sendo milionário ou não, ela pode ir para a escola pública, para o hospital público e usar assistência social. Então, quando o aluno procura a escola, a diretoria de ensino, a escola pública, ele tem que receber a vaga, né? E assim, tem que receber a vaga naquela escola, perto da casa dele, na creche, perto da casa dele e tal. Quando que a pessoa vai para a privada? Quando ela quer. Quando ela pode pagar, né? Uhum. Então, assim, se você for, então, nesse raciocínio, você pode ver que, obviamente, que as públicas têm que cumprem mais, né? Ou melhor, estão se preparando muito mais porque fazem parte de uma rede pública que também é gerida por um governo. E esse governo, ele determina que a política hoje de educação é a política de educação inclusiva. Então, ponto. As privadas, elas têm um tipo de concessão, né, para oferecer a educação, que tem que ser oferecida pelo público, mas elas também são empresas, elas têm lucro. E elas têm que cumprir todas as regras. Então, elas têm que cumprir essas regras? Tem, mas aí que vem essa história da fiscalização. As privadas, historicamente, são menos fiscalizadas do que as públicas. Eu entendo, doutora. E, assim, quando eu levantei a questão da escola pública e particular, eu não levantei em relação a condições de pagamento ou que a escola particular tivesse que ter uma cota para deficiente. Eu digo a fiscalização, né? Até mesmo como a doutora disse, a fiscalização que é para todos, o público é para todos, independente de ter condições ou não. E, assim, de fato, as escolas públicas aqui em Guarulhos não há fiscalização, não há. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aí visitando todas as escolas de Guarulhos e não tem. E, assim, e você já denunciou isso? Já denunciei, já mandei vídeos. E aí teve a questão da pandemia, né? Tem a pandemia. E, assim, muitas mães também, assim, eu posso denunciar, posso fazer um vídeo, mas muitas mães não querem nem mais se expor, porque a diretora é vizinha ou o professor. Então, a minha questão resumidamente, eu acho que disso, não precisa teria que ter uma luta maior em pedido de uma escola voltada para o deficiente. Mas é inclusão. A inclusão no Brasil é uma palavra bonita que se usa. Ontem eu fui na maior feira da América Latina de brinquedos e cadeirante não tinha como entrar, não tinha acesso, não tinha nada. Brinquedo, vi uma boneca na maior feira da América Latina de brinquedo,
uma boneca com características de síndrome de Down. Ainda assim, muito singela, muito simplesinha, assim. E eu perguntei para a fabricante, falei, nossa, mas tal... Ela falou, então, é para não impressionar tanto a criança. Veja, a mulher fez uma boneca, aí eu perguntei para ela algo, ela para não impressionar muito. Então, eu acho que, assim, pouquíssimas pessoas como a doutora têm a humildade, assim, a paciência de estar aqui mostrando para a pessoa. Eu vi a senhora falando, olha, vá lá na escola, fala, pode falar o meu nome. Infelizmente, doutora, os profissionais, as pessoas do judiciário não são humildes como a senhora, isso aí é particular de cada um, mas se nós tivéssemos 10 pessoas como a senhora no Brasil, olha, uma da senhora vale por 10 Marcos Mion, 20 Marcos Mion, ou artistas aí que falam, uma da senhora. Isso aqui é o meu respeito, pelo pouco que eu vi da senhora, e vou acompanhar muito mais, mas eu acho que, assim, para mim, quem representa, a senhora Larissa, todos que estão aqui, Marcos Mion, não representa deficientes, essas pessoas não representam, por quê? A Lei Romeu, aqui em Guarulhos, não emite a carteirinha lá que coloca lá que a pessoa é do espectro autista. Sabíamos, inclusão. Há 2 anos, consta no censo a questão do espectro autista. Então, a inclusão, ela se tornou uma palavra, com todo respeito, que qualquer criança fala. Você ensina assim para o meu sobrinho, inclusão, não tem mais sentido. E, para mim, hoje, quem representa, posso falar a senhora, a Larissa, com todo respeito. Olha como a senhora falou, olha, pode ir lá na escola, fale meu nome. Ela não vai na escola e falar da Marie, ela vai falar da doutora Sandra. A senhora é uma representante de todos na sociedade. E, assim, não existe 10 da senhora, infelizmente, né? Então, a fiscalização, ela também não vai existir, porque não existe 10 doutoras Sandra. Não existe essa vontade. Então, eu vejo aí essas coisas aí no Instagram e tudo, é tudo ilusão. A pessoa quer mostrar a vida dela, olha como eu sou sofrida, mas eu consegui a lei e tal. Meu amor é para todos. Essa minha fala aqui, ela é de amor com todas as mães, entendeu? E assim, de coração, em 25 anos, eu nunca vi uma pessoa do judiciário falar com a humildade da doutora. Marie, muito obrigada. Eu vou passar aí para a doutora Sandra, porque eu sinto que ela está cansada. Eu também. Eu ia até fazer o meu comentário sobre sobre uma coisa que eu tenho pensado ultimamente muito, mas eu faço depois. Fala, Larissa, fala. Tá? Não, é uma coisa que eu tenho pensado demais, mas a gente fala depois. Tenho pensado muito sobre o corte etário. O corte etário tem me incomodado muito, por quê? A Secretaria de Educação, eu fui dona de escola. Eu tenho uma vivência de 5 anos como dona de escola. E lá eu pude estar dos 2 lados, da escola, da secretaria e do lado dos pais. E muitas vezes era até difícil para eu me colocar do lado dos pais, mesmo sendo mãe do Augusto, né? Naquela época era difícil, hoje já não é mais difícil, não, porque eu já esqueci o que era ser dona de escola também. Mas, assim, era difícil. Mas eu fico pensando no corte etário porque ele é importante em determinadas situações, mas em outras não. Sabe? Porque tem criança que eu prezo muito pela felicidade. Eu acho que a criança, típica ou atípica, ela precisa ser feliz. A criança feliz, ela vai aprender muito mais que a criança triste. E a criança só é feliz quando ela é aceita e quando ela consegue se sentir pertencente. Às vezes, colocar uma criança que tem aí 12 anos, 13 anos na sala do 6º ano, do 7º ano, que é aquele ritmo hoje nas escolas particulares frenético, que eles pensam em bater meta pedagógica, e não meta de dignidade humana, não meta de aprendizado humano, não meta de ensino para a vida, né? Como diria Montessori. Não é isso. Hoje você põe um menino na sala de 6º, 7º ano, eles estão pensando só no vestibular.
né? Estão lendo 3, 4 livros por mês. Eu fico pensando, então, voltando ao corte etário, uma criança que ela tenha o mesmo tamanho do outro da quinta, mesmo tamanho, que ela quer brincar ainda, que ela ainda não está preparada pedagogicamente para ir para o sexto, para o sétimo, né? É uma criança que ali no quinto ela ia usufruir muito mais, ia se sentir muito mais pertencente. E hoje hoje não, isso já vem de tempos, bate tanto na questão, tem que passar, tem que cumprir o corte etário, sabe? Minha visão, tá, doutora Sandra, eu estou esquecendo a lei, desculpa, eu estou esquecendo a lei. Minha visão como mãe, como dona de escola, é que até quando, né? Até quando a gente vai falar nessa rigidez e nessa inflexibilidade do corte etário, sem analisar realmente a questão da importância do outro se sentir pertencente e feliz? Isso tem me preocupado muito, porque isso, se a gente cuidar disso agora, é minha visão, a gente vai ter crianças e adolescentes sofrendo menos, com menos casos de ansiedade, menos casos de depressão e, no futuro, adultos muito mais felizes. Porque a grande questão da adolescência e do adulto infeliz no autismo são traumas que vieram dessa infância, dessa adolescência, que talvez não foi tão bem trabalhada. Mas foi só um desabafo, doutora Sandra, eu não sei o que a senhora pensa sobre o corte etário. Mas eu assim, pessoalmente, sim, ouvindo você, eu me lembro assim da metodologia Waldorf, né, que não tem esse corte, Montessori, e que ela assim não são muito absorvidas, né, pela educação pública, né? Ela não é absorvida pela educação pública, né? Então, mas eu sei que são boas, né? Eu não conheço profundamente, há muitos anos atrás estudei um pouquinho da Waldorf, mas muitos anos. Então, mas eu me encantei na época, né? Mas aí, quando eu fui colocar meu filho na escola, eu me lembro de uma psicóloga dizendo assim, não ponha na Waldorf, porque ele precisa de coisas muito certinhas, de currículo, de apostila, de coisa muito programada. Então, eu lembro dessa indicação, desse conselho da psicóloga da época, né? Mas eu continuo achando bom, de um modo geral, essa metodologia, sabe? A Montessori, então, nem se fala. Aqui na cidade de São Paulo, tem pouquíssimas Montessori, e que tem ensino médio, então, menos ainda. Então, é muito difícil, né, gente? Isso que eu te pergunto é assim, legalmente falando, a senhora já teve algum caso para decidir a respeito dessa questão do corte etário? Sim, vários. E juridicamente, qual que é a posição da senhora nessa questão do corte etário? Foi isso que eu falei, né? Para mim é tudo caso a caso, porque de fato o corte etário não é uma lei, né? É uma orientação. Mas assim, partindo dessa, eu penso que a convivência com a mesma faixa etária é muito produtiva, mas se naquele caso específico ficar bem comprovado que é pior ele ir para frente do que ele ficar, aí eu concordo que fique. Mas é muito caso a caso, eu analiso muito caso a caso. Obrigada, doutora Sandra. A gente vai despedir da senhora, dizer que a senhora representa a nossa voz. A gente se sente orgulhosa de dizer que a senhora está no nosso grupo. Eu me sinto orgulhosa de dizer que eu te conheço.
E eu me sinto feliz por conhecer você. Faz total diferença na minha vida e faz total diferença na vida de todas aquelas aqui que te conhecem também. A senhora traz para a gente uma esperança muito grande, como disse a Marie mesmo. Traz para nós uma esperança de dias muito melhores. Eu fico muito emocionada e muito agradecida a Deus de conhecer você e dizer que a senhora é a nossa voz, é a voz verdadeira da inclusão aí. Muito obrigada por estar aqui hoje, por dedicar seu tempo, um beijo para os meninos, um beijo para todas as mamães, e a gente está juntas na luta, e eu vou dizer para vocês, não desistam. Ser chamada de doida do autismo, de exagerada e tal, não vai mudar nada a nossa história. A gente vai continuar sendo a gente. É só engolir, respirar e continuar. Então, isso aí. beijo para todo muito mundo. Obrigada. Um beijo bem grande para todas, uma excelente semana, muita saúde para todos, viu? Muita paz no coração. Beijo, gente. Boa noite. Amanhã tem a gastro. Ela vai falar muito bem, e ela é da equipe do Caia Bujade. Então, quem que tiver com crianças com problema aí de alergia, crianças que estão sentindo dores, crianças com muita crise, adolescente com muita crise, assista a live de amanhã, que a doutora Mônica, ela é do Rio, e ela é uma referência nessa parte de gastro. E ela me ajudou muito com o Augusto. Às vezes a gente pensa, nossa, o menino está chorando, está em crise porque é comportamental, é isso, é aquilo, e às vezes são exames que eles precisam fazer e que nunca foram feitos. E ela vai falar desses exames amanhã, então eu espero vocês, e ela está até com o pai com AVC, mas ela vem aqui falar para a gente, achei muito bom, muito bonito da parte dela. Então eu espero vocês amanhã. Beijo para todo mundo.